Bom, então o diagnóstico de linfoma, se a gente gastou um tempão lá falando de técnicas de diagnóstico de linfoma gastrointestinal de baixo grau, quando a gente vem aqui para o de alto grau, às vezes uma citologia fecha, às vezes um histopato com a imuno fecha. Então é meio prático, tu tem a massa, ou você vai fazer citologia, ou você vai fazer interec, e aí meio que você já vai direcionar o teu diagnóstico, tá? Então ele é mais fácil, às vezes vai precisar lançar mão da imuno, porque célula redonda indiferenciada confunde. Mas você não vai confundir um linfoma com giste, por exemplo. E aí chegou a hora de tratar. Então vamos supor que você tratou, você chegou no diagnóstico de linfoma de alto grau intestinal. Primeira notícia que eu tenho é que eles não costumam ir muito longe, tá? Os sobrevidas não são tão longas. Então, a gente tem N protocolos, tá? Então, eu tenho COP, CHOP, o LOP-H, apesar de não ser avaliado em linfomas gastrointestinais, foi criado, né, mais para linfoma mediastinal ou medular em regiões felvo positivas. A gente tem esse protocolo que é o VAP-C, que é um protocolo recente. Tem a opção da lomustina, metotrexato, citarabina, que eu acho que é um protocolo que eles toleram legal, e a gente tem a opção da lomustina em monoterapia, que a gente vinha falando. Primeira coisa, né? O alto grau é alto grau de malignidade, então as sobrevidas vão ser muito menores do que aquelas de baixo grau. Aqui, pessoal, eu costumo dizer, é muito comum que os alunos venham e falam assim, mas qual protocolo que você usa, né? Pessoal, a gente não engessa protocolo. Então, eu sempre vou fazer decisão compartilhada com o meu tutor, tá? Eu vou sempre e eu vou. O que que essa pessoa quer? Não sou eu que escolho o tratamento, é o tutor junto comigo e junto com as características do animal. Então, lembre-se, oncologistas não tratam câncer, oncologistas tratam pacientes com câncer. E quando a gente tem um paciente que é felino, o comportamento desse felino vai ter um peso muito grande na nossa tomada de decisão. Se eu tenho um gato incoercível, estressado, por que que eu vou fazer um protocolo semanal e estressar esse gato de forma. O gato vai ficar muito mais estressado durante o protocolo. Se tiver efeito adverso significativo, precisar ficar em internação, vai ter uma qualidade de vida muito prejudicada e eu já sei que o tempo de sobrevida desse gato é curto. Então, para que que eu vou tornar os últimos meses de vida desse gato algo super estressante? Então, quando a gente fala em felinos, pessoal, e agora a gente está entrando em tratamento de. Lá a gente só falava oral, 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 né? O que mudava era quantas vezes, né? Mas, mesmo assim, tem que levar em consideração, porque o gato tomar medicamento toda vez também vai estressar. Mas, pensando aqui, a gente tem um agravamento que é uma manipulação muito mais intensa, né? São visitas mais frequentes ao veterinário. Então, muitas vezes, pessoal, a tomada de decisão, eu sempre sento com o meu cliente. Você quer o quê? O protocolo que tem maior chance de levar isso, de a gente conseguir controlar mais essa doença. Você quer o protocolo com. Você quer pagar um preço alto e ter mais efeito adverso. Você quer um protocolo intermediário entre efeito adverso e eficácia. Você quer o mais tranquilo de todos, o menos efeito adverso, o mais espaçado. Então, tudo isso é discutido na conversa. Tá? Então, a gente nem sempre vai basear nossa tomada de decisão somente em resultado de sobrevida. Às vezes eu prefiro que a gente não tenha um resultado tão grande, mas um conforto para esse paciente por mais tempo, do que simplesmente toda semana se estressar. Tá? Então, lembrar, eu vou avaliar a taxa de resposta? Beleza. Primeira coisa, avaliar tipo histológico, aqui a gente já está falando de alto grau, mas tão importante quanto avaliar a condição e o comportamento do paciente. E como se isso não bastasse, ainda eu tenho que ver se essa taxa de resposta associada ao comportamento do paciente se encaixa no bolso desse tutor. Porque eu vou de um LOP-H que vai sair quase R$ 2.000 por mês para uma Lomustina que vai sair aí o valor da farmácia de manipulação. Então, assim, os preços desses protocolos, eles são muito diferentes. Então, a gente precisa
entender isso quando a gente fala com o tutor. Tá? Então, qual protocolo a gente vai fazer? A gente vai fazer poliquimioterapia ou monoquimioterapia? Vai fazer poliquimioterapia intercalando injetáveis e orais ou vai fazer monoterapia somente oral ou somente injetável? Tem animal que é mais fácil fazer uma intraperitoneal do que dar um comprimido. Então, isso tudo vai ser levado em consideração. E aí, uma pergunta que sempre é feita, né? Cop Shop tem diferença? A gente sabe que isso para os cães é muito marcado. A gente sabe da superioridade do Shop em relação ao Cop para cães. Mas em gato a gente vai ver que a coisa não é bem assim. Tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui trabalhos para a gente conversar, né? O que eu falei, o intuito aqui é a gente trazer o que tem de literatura. Essa é uma literatura bem recente, ó, 2024. Então, é um trabalho saído do forno, digamos assim, falando, por exemplo, de Cop Shop para linfomas gastrointestinais. Porque qual que era o problema que a gente tem? Eu vou apontar esse problema amanhã. O grande problema é que por muitos anos, pessoal, os trabalhos de linfoma felino, eles jogavam todo mundo no mesmo balaio. Às vezes até misturando alto e baixo grau. E aí você não consegue tirar conclusão nenhuma daquilo ali. Tu tem tanto viés que no final você fala, mesmo balaio. Às vezes até misturando alto e baixo grau. E aí você não consegue tirar conclusão nenhuma daquilo ali. Tu tem tanto viés que no final você fala, em tipo histológico. Então a gente tinha lá, tem um trabalho muito famoso que é o protocolo a ter trabalhos, pelo menos baseado em tipo histológico. Então a gente tinha lá, tem um trabalho muito famoso que é o protocolo SHOP, que é o Madison Wisconsin, em 119 casos de linfoma em gatos, de alto grau. Mas aí você olha, tem mediastinal, tem gastrointestinal, tem laringe, tem renal, tem medular, não tem como, pessoal. É o tipo de trabalho que era melhor fazer 5 trabalhos separados do que um misturando todo mundo. E a gente ainda em gato tem um agravante. Se eu não separar FeLV positivo ou FeLV negativo, eu vou ter um outro agravante que é a interferência da FeLV do vírus da FeLV na sobrevida desses gatos. Então, pessoal, é bem complicado. Então, vocês vão ver que são recentes os trabalhos que fizeram só com gastrointestinal, só com mediastinal, só com renal e por aí vai. Tá? E eu tentei trazer esses trabalhos aqui para a gente discutir. Então, esse aqui é um dos primeiros que a gente tem um pouco mais organizados, vamos colocar assim. 57 gatos com linfoma gastrointestinal, tá? 48 de grandes células, 9 de linfócitos granulares. Lembrando que ambos são de alto grau. É que esse cara aqui, em teoria, ele é para ser ainda pior que esse cara aqui. Tá? Então, o linfócito granular é para ele ter sobrevida menor que o alto grau tradicional. Ele é o ruim do ruim, tá? E aí eles trataram com COP ou CHOP, 70% receberam ali asparaginase no início. Então, quando a gente vai avaliar as taxas de resposta, então o CHOP é o vermelhinho, o COP é o azulzinho, tá? Só para vocês entenderem. Olha que dado curioso. Apesar de não ter diferença, eu já estou dando spoiler aqui, COP e CHOP para isso, quando a gente pega a remissão completa, olha só, 10% dos gatos em shopping entraram em remissão completa, 42% dos gatos em COP entraram em remissão completa. E a gente sabe que esse dado aqui, eu vou repetir isso até amanhã à noite, o fator prognóstico mais importante em gatos com linfoma de alto grau, não importa onde, é remissão completa.
quem entra em remissão completa tende a ir mais longe, tá? Esse é o fator prognóstico mais importante para linfoma de alto grau em gatos. Mas em compensação, ó, CHOP, né? Vários com remissão parcial, doença estável. Teve mais gato em doença estável com o CHOP do que o COP, e o COP teve mais gato em doença progressiva. Mas quando faz a estatística lá, a gente não teve tanta diferença. Resposta, né? Esse ORR, que é a taxa de resposta global, não houve diferença significativa entre COP e CHOP para linfoma de alto grau intestinal. Sobrevida, pessoal, é ruim, tá? Não, eu não me dou bem com linfoma de alto grau, eles vão mal. Não é você. A maioria vai ser assim, tá? Se tu tiver tendo resultados muito extraordinários, reveja esses diagnósticos, tá? Ou teu santo é muito forte. Então, a sobrevida geral de linfoma de alto grau intestinal usando COP ou CHOP foi de 130 dias. E aí, novamente, quando eu tenho remissão completa, a chance de eu ter sobrevidas maiores é melhor. Então, gatos que entraram em remissão completa, 203 dias. Gatos sem remissão completa, remissão parcial, só 73 dias, tá? Então, que foi fator prognóstico negativo? O que piorou a vida desses gatos? Será que teve diferença se estava intestinal ou gástrica? Presença de um foco ou múltiplos focos? Infiltração linfonodal, o gato que tinha massa no intestino e mais comprometimento do linfonodo. Então, esses foram os dados que eles colocaram. Então, resumindo a ópera, tipo de resposta, né? Vocês já viram que aí eles dividem aqui, eles tiram alguns gatos da análise, por isso que o número muda um pouquinho. Mostrando que o intestinal tem sobrevida pior do que o gástrico, em teoria, tá? E se eu não tenho infiltrado linfonodal, se eu só tenho a massa no intestino, a sobrevida foi melhor do que quando eu já tenho o comprometimento linfonodal, tá? Então, esses foram os três, os quatro parâmetros. Resposta à terapia, padrão focal teve melhor sobrevida do que os que tinham múltiplos. Localização gástrica foi melhor que intestinal, embora a sobrevida não mudou tanto. O infiltrado linfonodal, tá? Então, é só para a gente avaliar. Esse aqui, pessoal, já é uma sobrevida. Eu sempre falo, eu não sei o que os gatos da Holanda usam, porque os resultados que a gente tem aqui, eles são muito superiores ao que a gente vê na rotina. Então, esse aqui é um outro trabalho, é um trabalho holandês. E aí, pessoal, a gente vai voltar a falar desse trabalho, mas olha só, eles tiveram 27 gatos com linfoma gastrointestinal de alto grau, em teoria, certo? E aí eles tiveram sobrevidas muito superiores, a 486 dias com protocolo COP tradicional, certo? 70% de taxa de resposta, certo? Em teoria, todos de alto grau. Então, esse trabalho aqui, ó, pessoal, é o terceiro trabalho que eu estou trazendo para vocês, os trabalhos mais recentes, tá? Então, eles trataram linfomas de grau intermediário a alto grau, lembrando que aqui é todo mundo junto no balaio, e eles usaram um protocolo chamado VAP-C, tá? Aqui, pessoal, é muita coisa, e para nós no Brasil acaba ficando um pouco caro e um pouco difícil de logística. Então, eles fizeram o uso de L-asparaginase. Então, hoje, né, uma L-asparaginase, a preço de custo para a gente, sai R$ 1.800. A gente vai discutir muito dela lá no final, amanhã, que em gato, essa L-asparaginase aqui, como a L-asparaginase é um fármaco que destrói as reservas de asparagina e mata o linfócito de fome. Como a dieta do gato é estritamente carnívora, proteica, ela repõe rapidamente os níveis de asparagina e talvez a L-asparaginase não tenha uma duração tão longa. Eles fizeram uso nesse protocolo de ciclofosfamida, tá? A ciclofosfamida, né, puxando o que a gente vinha conversando, ó, foi administrada na dose de 460 miligramas por metro quadrado em 45 gatos
e 480 miligramas nos outros gatos. Então, a gente estava falando de doses de 200, pessoal. Tá? Então, puxando aquele assunto que eu discuti com a Giovana e com o Thiago, só para mostrar que eles usaram assim doses cavalares de ciclofosfamida, mais que o dobro do que a gente usa aqui no Brasil. Usaram a doxorubicina, a vinblastina ao invés da vincristina e eles usaram a procarbazina. A procarbazina para a gente, pessoal, ela é bem cara e a gente tem que às vezes importar, então, ou mandar manipular. Então, não é um protocolo já de cara muito barato. Mas se a gente for ver também, ó, não teve um uau. Se a gente for ver animais de forma geral que fizeram quimioterapia mais cirurgia ou somente quimioterapia, 184, se eu pegar todos os 55 gatos, né? E aí aqueles que entram em remissão conseguem sobrevidas mais longas, um quarto dos gatos com sobrevida de 2 e 3 anos. Isso é muito extraordinário. Animais que fizeram cirurgia mais químio 251 dias, somente químio 169. Então não é nada também assim, ó, super, super avançado, ok? De diferença a ponto do investimento, eu diria, tá? Animais com doença mensurável, ou seja, doença mensurável é o que não foi para cirurgia, porque o que foi para cirurgia tirou, eu não tenho como mensurar o quanto reduziu. Então, doença mensurável seria aqueles gatos que foram só para quimioterapia. 68% tiveram remissão completa. Esses que tiveram remissão completa, vou repetir 1000 vezes. Remissão, resposta à quimioterapia é o fator mais importante em linfomas de alto grau em gatos. Os animais que tiveram remissão completa tiveram sobrevidas de 341 dias, em comparação a 78 dias de quem só remissão parcial. E esse foi o único trabalho que mostrou diferença em imunofenótipo. Lembra que a gente sempre vinha falando que imunofenótipo não tinha diferença? Então, notem, pessoal, que a gente consegue ver que os dados ainda não são muito homogêneos. A gente não tem aquela coisa homogênea que todos os trabalhos trazem o mesmo resultado, que a gente consiga confiar de forma precisa, né? Então, a gente nota aqui, ó, eu vou só voltar ao assunto, né? A dosagem de ciclofosfamida foi bem tolerada, tá? Então, dos 55 gatos, só 10 precisaram fazer ajuste de dose e a maioria ajustou dose por causa de neutropenia, mas muitos estavam assintomáticos, tá? Então, enfim, é só para a gente voltar àquele tópico. Então, eles aumentaram as dosagens e não viram um aumento de toxicidade. E eles, nesse trabalho, ó, nós recomendamos a dose de ciclofosfamida de 460 miligramas para tratar gatos com linfoma. E a gente está falando de 200, né? Eu não uso essa dose aqui, eu acho essa dose muito alta, tá? Mas só para mostrar o que está sendo feito lá fora. E, pessoal, um outro protocolo que a gente pode usar principalmente naqueles gatos que têm o problema da administração, das visitas frequentes ou de custo, que aí eu estou falando num custo muito diferente, é a lomostina. Aqui sim, ó, Tiago, a lomostina sendo avaliada para linfomas de alto grau, tá? Então, esse aqui para Navy, então, assim, animais que nunca receberam quimioterapia, então, para linfomas de alto grau, que não era resgate, e só para alto grau, eles tiveram taxa de resposta de 50%. E, novamente, os animais sobreviveram 108 dias, mas quem respondeu 100% à quimioterapia, quem entrou em remissão completa, 302 dias, já que a resposta à quimioterapia é o nosso fator prognóstico mais importante. Tá? Então, só mostrando aqui, né, a sobrevida global, incluindo remissão completa, remissão parcial, doença estável e doença progressiva, 108 dias. Se eu só pego quem respondeu, olha só como já melhora a minha sobrevida. Tá?